Olá, povo de Deus. A palavra de Deus, no livro da Gênesis, ou seja, o início, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o Criador, ele nos deixa este manual para conhecermos a Deus e sabermos como nos conduzir perante a sociedade, perante as pessoas. Hoje nós vamos tratar da descrição da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Primeiro nós temos que entender que ela foi escrita em mais ou menos 1.600 anos, ou seja, levou 1.600 anos aproximadamente para ser escrito os 66 livros que compõem a nossa Bíblia, o cânon sagrado. Até o ano de 1500 a.C., foi escrito o Velho Testamento, ou seja, a lei, o livro dos profetas e as lamentações. E salmos, provérbios, foram escritos antes de Cristo. E na era cristã, ou seja, depois de Cristo, entre o ano 45 e 90 aproximadamente, alguns escritores dizem que foi até o ano 100, foi escrito o Novo Testamento. O Evangelho nós conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, o livro do Apocalipse e outras que tem contendo o Novo Testamento. Uma coisa interessante é que este livro foi escrito em 3 idiomas. Foi escrito em aramaico, foi escrito em hebraico e foi escrito também em grego. Esses 3 idiomas compuseram a escrita do nosso cânon sagrado, da Bíblia. Entre os escritores da Bíblia, que não foram poucos, foram 40 escritores, nós vamos encontrar médicos, pescadores, reis, cobradores de impostos, pastores, tem até um vaqueiro. Veja que a Bíblia foi escrita por muitas pessoas, e pessoas até que não tinham um grau de cultura elevada. Mas a inspiração é divina. Deus foi o grande inspirador da palavra. Por isso que ela se completa. Mais na frente, depois de acontecer essas coisas, houve uma tradução chamada Septuaginta. Ou seja, pegaram esses 3 idiomas e traduziram para o grego. Foi feito uma reunião de 72 homens das tribos de Israel que conheciam a lei mosaica. Eles foram convidados e convocados a escrever a lei em um único livro chamado Septuaginta. Foi escrito em grego, em Alexandria. Por quê? Alexandre o Grande, os gregos dominavam naquela época o mundo de então. Vejam vocês que a Septuaginta ela tem uma particularidade.
Tem uma coisa curiosa. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70 ou Septuaginta, palavra latina que significa 70 ou ainda 70 em algarismo romano. Pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela, segundo a tradição teria completado a tradução em 72 dias. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica. Os cristãos de língua grega trabalharam nela. Os cristãos de língua grega foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Interessante que eles traduziram a Bíblia para o grego koiné, o grego falado pelo povo, não uma língua culta, mas uma língua normal que o povo falava. E foi traduzido para o grego koiné para que as pessoas pudessem ter o entendimento da palavra de Deus. Vejam vocês que ao longo da jornada as pessoas se preocupam em conservar este livro que Deus deu para nós. E não se perdeu. No início falam alguns, não, mas não se escrevia. Mas, como Deus mandou, falar ao ouvido. Essa costume, essa cultura dos hebreus de passarem gerações de pais para filhos, os ensinamentos falados em casa eram ditos, isso aí. E aí foi-se chegando a nossa Bíblia. Por isso que nós temos esse livro maravilhoso que nunca se perdeu no tempo, mesmo sendo passado oralmente, nós temos essa maravilha que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui nas minhas mãos o texto receptus, da Bíblia, o original do Novo Testamento, conhecida como o grego koiné. São textos originais retirados da Bíblia. Ou melhor, a Bíblia foi traduzida daqui. Deus nos abençoe. Muito